Boa noite a todos, eu me chamo Daniele. Eu me chamo Fernando. Nós somos da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de São Pedro, da paróquia da Serraria, e nós estamos aqui nesta noite para conversarmos sobre o capítulo 5 da exortação apostólica do Papa Francisco, o Amoris Laetitia. Mas antes de a gente começar, nós vamos fazer uma oração e pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus para que esteja conosco neste momento, para que nós estejamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos traçar o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco nesta noite, nos iluminando, nos instruindo e nos abençoando, para que cada palavra deste capítulo, cada detalhe caia no coração e que esse aprendizado do Amoris Laetitia, da exortação do Papa Francisco, seja de grande valia para todas as famílias. É um trabalho em comunidade que nós estamos realizando com muita dedicação e muito amor, para que todas as famílias sejam alcançadas e tocadas de alguma forma. Então, meus irmãos, o capítulo 5, ele fala sobre o amor que se torna fecundo. A gente começa a falar sobre a fecundidade no matrimônio e nada mais importante do que a gente falar dos frutos, né? Os frutos que são gerados deste matrimônio, né? Então, o capítulo 165 do Amoris Laetitia, ele fala que o filho é reflexo vivo do amor que vive o casal e não se esgota na relação dos cônjuges. O ser pai e o ser mãe são sinais permanentes da unidade conjugal, cultivam a dimensão gratuita do amor. O amor que não cabe dentro do casal, porque quando nós nos unimos no matrimônio, a gente se une com essa intenção de formar uma família. E a partir do momento que nós nos tornamos um com o matrimônio, esse amor que não cabe dentro de nós, ele precisa ser expandido, né? E Deus é tão grandioso, ele nos agracia com a graça de nós termos os nossos frutos, que a gente possa disseminar esse amor, né? Sair de dentro de nós e exteriorizar esse amor que nós temos quando se tem um filho. E a gente é prova viva disso, né? A gente tem 3 crianças, né? E a gente vê que no Amoris Laetitia, assim, a gente conseguiu trazer isso para dentro da nossa família, né? Isso que a Dani está falando. Cada criança, ela é um dom de Deus. Cabe assumi-la com responsabilidade e cobri-la de cuidados e carinho. O Papa Francisco aqui, ele nos lembra que o dom da vida, né, é uma dádiva divina, onde Deus, ele nos presenteia como uma criança esse dom. As crianças, elas já são planejadas antes mesmo de elas serem formadas no ventre de suas mães, né? Então, o amor de Deus é tão grande por nós que ele já nos planejou antes mesmo de nós sermos gestados.
gerados. Então, isso que o Papa Francisco diz, né, que é o dom de Deus. E cabe a nós, pais e mães, assumir este compromisso de carinho, esse cuidado, esse zelo com os nossos filhos. Os filhos, eles são frutos da cooperação dos pais. O que ele quer dizer com isso, né? Eles são frutos da cooperação, da ajuda mútua, do partilhar, do dividir, do se doar entre os pais, e nós assim conseguimos expressar essa fecundidade generosa do nosso amor se manifestando na paternidade responsável. O Papa Francisco fala da paternidade responsável. Nós já vamos ver logo a seguir sobre o que significa isso. A paternidade responsável, aqui o Papa Francisco ele cita, mas esta frase ela é de São João Paulo II, onde ele fala que a paternidade responsável não é a procriação ilimitada ou a falta de consciência acerca daquilo que é necessário para o crescimento dos filhos, mas é antes a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável de modo sábio e responsável, tendo em consideração tanto as realidades sociais e demográficas como a sua própria situação e os seus legítimos desejos. O que São João Paulo II quer dizer aqui? A paternidade responsável, ela transgride isso para o casal, onde a responsabilidade, devido às suas condições, tanto físicas, demográficas, até mesmo as condições financeiras, cabe ao casal essa responsabilidade dessa paternidade, né? Trocando isso, detalhando melhor isso, né? O que o São João Paulo II quis dizer com tudo isso? E o Papa Francisco citou aqui a importância da consciência da família, do casal, do matrimônio, em gerar estas vidas, né? A gente precisa ter essa responsabilidade, nós precisamos ter a consciência de que ter um filho não é simplesmente colocar um filho no mundo, a gente precisa ter essa consciência de a postura, o amadurecimento, a questão hoje acontece muito, né, assim, só fazendo um adendo em relação a isso, existem muitos casais que muitas vezes se casam, não tem essa preparação, não tem esse amadurecimento como um casal. Muitas vezes é por isso que o Papa Francisco bate tanto na tecla em relação ao curso dos noivos, né, que foram modificados até a questão do tempo que os cursos eram praticados e hoje são praticados. Então essa importância de preparar o casal para uma vida a dois. Então tudo isso ela vai gerando um amadurecimento do casal, do marido, da esposa, para que eles se preparem também para receber uma vida. É isso que o Papa Francisco fala, né? Nós precisamos estar preparados, ter maturidade. E o que acontece em muitos casais, às vezes, que não estão nesse estado de maturidade, é que muitas vezes têm filhos de forma não planejada, não pensada, e acabam sofrendo algumas consequências, né, em relação ao matrimônio, em relação à questão da paternidade responsável. Então nós temos que ter cuidado com isso. Toda uma preparação, isso a igreja está se preocupando muito, as comunidades, as paróquias estão se preocupando muito com essa preparação antes do matrimônio, para que o casal já entre no casamento tendo essa consciência do que é ser família, do que é ter um filho, a importância, a responsabilidade que isso tudo gera para a família, para a comunidade e para a sociedade. Então, meus irmãos, a gravidez ela é uma participação no mistério da criação que se renova na geração humana. Está no capítulo 167 citado isso.
Cada criança está no coração de Deus desde sempre e no momento em que é concebida, realiza-se o sonho eterno do Criador. Como nós já falamos antes, né, que nós somos planejados antes mesmo de sermos gerados no ventre das nossas mães. A gente já foi planejado por Deus. Deus nos quis, Deus nos criou, Ele sabia como nós seríamos. Então isso é uma extensão. Quando Deus nos cria, Deus planeja e sabe exatamente a quem presentear aquela criança, né? Isso é uma dádiva, é um dom de Deus. E é o que aqui diz no capítulo 168, que cada criança está no coração de Deus desde sempre, né? E isso é um sonho eterno do Criador. A partir do momento que nós somos criados, nós já somos amados pelo Pai e assim, consequentemente, pelos pais terrenos, e nós teremos essa missão de amar os nossos filhos por toda a vida. A mãe grávida, ela participa do projeto de Deus, ela sonha e reza ao acompanhar o crescimento da criança em seu seio. Faz a família sonhar junto, até que o filho nascido seja apresentado para receber a graça do batismo junto à comunidade de fé. Esse projeto de Deus, a mãe, ela participa junto com esse sonho, né? O sonho de Deus também se torna o sonho da mãe, juntamente com o pai. A importância da oração, aqui, eu até como experiência própria, eu gosto de citar isso, que nas minhas gestações, eu lembro que eu rezava muito e eu pedia muito para que Deus agraciasse os nossos filhos e que eles fossem sempre abençoados por Deus e seguirem o caminho do Senhor. E isso é tão importante que a gente já tenha essa relação de intimidade com o Senhor e com a criança também, apresentando e consagrando os nossos filhos ao Senhor. Isso é de suma importância, porque a gente continua com a conexão divina com o bebê que está sendo gerado no nosso ventre e a gente já pede a graça, né? A gente já consegue conceder a graça de estarmos em unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito importante, as mães terem essa consciência, né? Desse amor, esse amor por aquela vida que está sendo gerada. O tempo da gravidez, a alegria a ser transmitida ao filho que nasce, mesmo que esteja vindo num momento difícil, é importante que toda criança ela se sinta esperada, desejada e amada. É isso que eu havia falado, né? A gente sabe que nem todas as pessoas às vezes esperam ou desejaram uma gravidez, mas por mais difícil que seja aquela gestação, se a mãe conseguir lembrar sempre que aquele filho que ela está gerando é um dom de Deus, é um presente de Deus para a vida daquela mãe ou para a vida da família que está sendo construída, ela vai conseguir receber a graça do Espírito Santo de Deus e encher o coração de amor. A criança ela é escolhida por Deus para ser gerada. Mas muitas vezes, pelas dificuldades mundanas, nós nos esquecemos, né? A gente pode por alguns instantes esquecer desse presente que um filho o presente de Deus que um filho para nossas vidas, né? Então, a gente tem que pedir a Deus a fortaleza para acolher a vida que está vindo, né? Pois cada ser humano tem um valor imenso, é uma dádiva, é único e irrepetível. O que Papa Francisco quis dizer aqui? Que cada ser humano, cada ser gerado é único e irrepetível. Não existe ninguém igual a mim, ninguém igual ao Fernando, ninguém igual a você. Nós somos seres únicos e Deus nos ama. Deus ama cada um de nós com o seu amor infinito, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Se a gente for pensar a nível biológico, né, existem a junção dos cromossomos, né, e
todos os cromossomos que nós temos, que formam um ser humano, a junção do óvulo com o espermatozoide é único, são milhares de espermatozoides para fecundar um óvulo. E você foi um vencedor por estar aqui hoje, porque você venceu aquela corrida já lá no ventre da sua mãe. Então, por isso que Deus diz que nós somos irrepetíveis. Cada ser é único. Então, sinta-se amado, meu irmão e minha irmã. Muitas pessoas sentem uma rejeição, ou às vezes pela mãe ter rejeitado na gravidez, não ter aceitado aquilo, né? Aquela gestação com amor, como deveria ser. Mas Deus, ele te ama de uma forma incondicional, e a gente tem que pedir essa graça de Deus para que Ele, muitas vezes, nos cure desse sentimento, né? Às vezes, o sentimento de rejeição. É um sentimento que foi passado muitas vezes para nós, mas não é o sentimento que Deus sente por nós, e isso é o mais importante. A gente tem que sentir esse amor de Deus. Deus tem esse amor para nos dar, é um presente que Deus tem para nos dar. Ele nos ama do jeito que nós somos, com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, do jeitinho que você é. Então isso é um trabalho que a gente vai ver mais para frente também no Amoris Laetitia, que ele também diz, o Papa Francisco fala dessa importância, né, de nós nos sentirmos amados por Deus. O amor é a chave deste livro aqui, é a palavra-chave do livro Amoris Laetitia. Então, meus irmãos, o amor dos pais, ele é instrumento do amor de Deus. Pai que espera com ternura o nascimento de cada criança, aceita incondicionalmente e acolhe-a gratuitamente. Cada gravidez, ela tem que ser vivida com alegria, mesmo em meio a alguns incômodos, como nós já havíamos falado, né? Com serenidade e entusiasmo, os dias avançam até poder transmitir essa alegria ao filho que nasce. Então, a importância voltando ao assunto da gestação, a importância da mãe, ao gestar aquele filho, ter essa consciência de que ali existe uma vida. Então ela precisa transmitir essa alegria, essa serenidade, essa alegria para o seu filho, e a partir do momento que ele está dentro do seu ventre e ele vem ao mundo, né, apresentar-se ao mundo. O amor dos pais, aqui, Papa Francisco, ele cita a importância do louvor, como Maria louvou ao Senhor quando o anjo apareceu para ela e disse que ela geraria em seu ventre o Filho de Deus. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 46, tem a oração esplendorosa de Maria, que nós conhecemos como Magnífica, e a gente deixa aqui até como uma sugestão às mães que estão gestando, que estão esperando um filho, um bebezinho no seu ventre, para que faça essa oração todos os dias. É uma oração maravilhosa, linda e agraciada que Maria fez ao nosso Senhor. E eu convido você agora, neste momento, se você está com a sua palavra de Deus na mão, para que você possa pegar a palavra de Deus e olhar no Evangelho. Vamos recitar junto a oração que Maria fez ao Senhor. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos e derrubou do trono os poderosos, e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. É uma oração linda, uma oração cheia de amor de Nossa Senhora ao nosso Senhor.
Então, fica esse convite a você, mamãe, que está gestando, e a todos nós, né, que possamos orar pelos nossos filhos e lembrarmos sempre desse amor de Deus por nós, como Maria lembrou, né, e recitou essa linda oração. Quando queridas e amadas, as crianças recém-nascidas, elas recebem juntamente com o alimento e os cuidados a confirmação das qualidades espirituais do amor. Aqui no capítulo 172, o Papa Francisco fala sobre todos esses cuidados, né? A extensão desse amor quando a criança ela nasce, todo aquele amor, aquele cuidado que a mãe tem por aquele bebê, de alimentá-lo, de cuidá-lo, de cuidar da sua higiene, se tá tudo bem, se tá dormindo bem, se tá alimentado, se tá limpinho, mas todas esses cuidados físicos, né, eles vão muito além, né? Eles acabam estando intrínseco por trás de todos esses cuidados, tem a confirmação das qualidades espirituais do amor de Deus, que é desenvolvido, que é um dom materno, onde Deus nos presenteia já no momento que nasce aquele bebê. As mães, tem muitas mães que não sabem, ficam com aquela dúvida no coração de não saber lidar com um bebê quando ele nasce, porque uma coisa é quando está no ventre, outra coisa é quando está nos braços, né? E é tão divino, é tão de Deus que quando a gente vê, quando a gente está com um bebezinho no colo, nos braços, é muito de Deus o instinto maternal, dos cuidados que vão muito além dos cuidados físicos. Isso realmente é uma dádiva, é o amor de Deus que é derramado sobre nós e que a gente consegue exteriorizar isso para um filho, né, quando ele nasce. Essas qualidades espirituais do amor, elas são transmitidas desde os pequenos gestos do dia a dia, na bela experiência do vínculo entre os seres humanos e de ser aceito. É a experiência da centelha do amor divino. O amor divino, meus irmãos, a centelha, o que é, Dani, o que é a centelha do amor divino? A centelha desse amor divino é a proporção de amor que o Criador ele derrama sobre nós, sobre a mãe e sobre o pai, para que a gente consiga transmitir esse amor aos nossos filhos. Isso é fantástico, porque a gente vê que isso é sobrenatural. Quando a gente se dá conta disso, dessa centelha desse amor, a gente não consegue ter consciência no momento, mas quando você para analisar todo o seu tratamento, todo o transcorrer das situações, você vê que aquilo é de Deus mesmo, porque é o amor que não cabe dentro de nós e a gente acaba exteriorizando isso, servindo aos nossos filhos. O amor de uma mãe e de um pai, eles garantem um amadurecimento íntegro e harmonioso da vida que vem a este mundo. Quando o Papa Francisco fala, né, que o pai e a mãe eles garantem um amadurecimento íntegro e harmonioso, é porque quando existe o amor, a gente sabe que quando num lar ele existe o amor, existe a paz, existe a harmonia do nosso Senhor que está ali dentro daquele lar. E isso automaticamente ele é transmitido para os nossos filhos. Nós somos exemplos, né? O amor entre o casal ele se torna exemplo para os nossos filhos. Mesmo eles sendo tão pequeninos, eles são pequenos, eles não entendem, eles não têm ainda o intelecto, né? A consciência do intelecto, mas eles conseguem entender e sentir aquele amor naquele ambiente. Vamos adiante. A criança, ela espalha o amor dos pais e estes são intérpretes do amor de Deus, enquanto cooperadores do amor de Deus Criador. É o que nós já havíamos falado, né? A criança, nós somos o espelho, né? Os pais são o espelho para as crianças. Num lar onde existe o amor, onde existe a harmonia, automaticamente essa criança ela vai agir da mesma forma, né?
vai ser uma criança que vai se sentir muito amada, muito acolhida, ela vai sentir em paz, um ambiente onde não seja tumultuado. Logicamente a gente sabe que existem vários exemplos, né? Casos de várias famílias, várias situações familiares. Mas o que o Amores Letícia ele nos propõe? Tá, Dani, Fernando, mas o meu lar não é assim. Eu tenho problemas dentro do meu lar, eu tenho problemas, às vezes, né, estou com problema no matrimônio. O convite do Papa Francisco, com este documento do Amores Letícia, é exatamente este, de a gente conseguir passar, né, nós estamos aqui reunidos tentando passar a todos vocês a importância da harmonia, do amor de Deus dentro dos lares, dentro das famílias, porque isso ele acaba refletindo em toda a nossa vida. Se você hoje não se encontra assim nesse estado, se a sua família não se encontra nesse estado, as paróquias, as comunidades mais próximas de você, a gente faz esse convite para que você procure a sua paróquia, que você procure a sua comunidade, procure o seu pároco, um sacerdote, para que você converse com ele a respeito da sua situação, para que você consiga correr atrás dessa situação e que você deseje do fundo do seu coração estar em amor, trazer o amor de Deus para dentro da sua casa, porque esse é o convite do Papa Francisco. Ele quer que as famílias tenham essa consciência do amor de Deus, para que as famílias consigam progredir de forma amorosa e que possam, lá na frente a gente vai falar, né, frutificar isso, refletir isso também para a sua comunidade, né? A família, Deus construiu e deu esse dom para o homem e para a mulher de formar a família, não na intenção de que você se case hoje e lá na frente não dá certo e você desfaz a sua família. Não é isso que o Senhor quer e não é isso que o Papa Francisco quer, e é isso que ele quer nos mostrar através dessa linda obra que ele nos deixou, para que a gente possa estudar e aprofundar no amor de Deus. Vamos adiante. Os pais mostram o rosto materno e paterno do Senhor, né? Nós somos reflexos, né, do amor de Deus, como já havíamos falado, né, do amor de Deus para os nossos filhos. Toda criança ela tem o direito de receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Ambos contribuem, cada um, à sua maneira, para o crescimento de uma criança. No capítulo 172. Toda criança ela tem esse amor, ela tem o direito do amor do pai e da mãe, né? A gente sabe que existem N situações, né? Muitas vezes acontece às vezes a ausência do pai dentro de casa, da família, ou a ausência da mãe. A gente sabe que existem muitas situações, né? Logicamente, a gente luta muito para que as famílias elas sejam unas, elas sejam formadas e estejam sobre a rocha que é Deus, nosso Senhor. Mas a gente sabe que a realidade de muitas famílias não é essa. Então a gente precisa também ajudar essas pessoas que não vivem essa realidade, né? Mas toda criança tem o direito, sim, de ter um pai, de ter uma mãe. Isso é bíblico, né? É junto com os pais, né, que se ensina o valor da reciprocidade, do encontro entre seres diferentes, onde cada um contribui com a sua própria identidade e sabe também receber do outro. O sentimento de ser órfão, que hoje experimentam muitas crianças e jovens, é mais profundo do que pensamos. Como nós havíamos falado, né, um pouquinho antes, nós sabemos que existem muitas crianças que não têm, ou têm a ausência do pai e da mãe, ou às vezes não tem o pai presente. Nós não podemos excluir essas crianças da sociedade, nós temos que ter amor e misericórdia, assim como o nosso Senhor tem, né, por todas essas crianças. Nós precisamos ter olhar atento a essas crianças, né? Quando a gente entende o verdadeiro amor, quando a gente consegue deixar que o Senhor trabalhe no nosso coração
e que a gente entenda o amor de Deus e a gente consegue estender esse amor aos nossos irmãos, a gente consegue olhar cada situação com a sua devida importância, com o seu devido valor, né? E nós não podemos fazer vista grossa para essas crianças que não têm, às vezes, a presença da família ou a presença ou do pai ou da mãe, né? Nós não podemos dispensar a figura nem materna e nem paterna. A ligação inicial da mãe com a criança é especialmente forte. Esta presença materna, ela afugenta o individualismo egoísta. Como eu falava, né, lá um pouquinho antes, sobre a importância dessa relação com a mãe, quando o bebê sai do ventre da mãe e ele vem para os braços da mãe, a partir daquele momento ali, eu costumo dizer que a mãe, ela morre para ela e ela nasce para um filho, né? Todo sentimento de egoísmo, quando se tem um verdadeiro amor de Deus no coração, ele cai por terra, porque a mãe, a partir daquele momento, ela se doa por aquela criança. Deus é tão maravilhoso que no final da gestação, ele já vai preparando a mãe. Ela já não dorme direito à noite, a barriga já não deixa, né? Então ela já prepara a mãe para aquelas noites de insônia que virão, de amamentação, né? Todo aquele processo que quem é mãe sabe que passa, né, com um bebê recém-nascido. Então esse individualismo, ele cai por terra, ele passa a não existir mais. A mãe, ela se doa para um filho, totalmente para um filho, né? E desperta no filho a confiança. E isso ela passa para a criança, essa confiança ela é tão importante, ela precisa ser passada para a criança, porque quando ela vem ao mundo, ela precisa estar preparada também. E a criança, quando ela se sente preparada, é a criança que recebe esse amor de forma incondicional. Então ela se sente segura e aí ela está preparada também para vir ao mundo, né? Lógico, isso fortalece a autoestima da criança, favorece, desenvolve com o decorrer do crescimento, do desenvolvimento da criança, né? E ela também, essa relação de amadurecimento, de autoestima, ela está diretamente relacionada também com a empatia futura da criança, né? Para com as pessoas, com os outros. A presença masculina, por sua vez, também ela auxilia na formação da criança. Por isso que a gente diz que é tão importante a presença paterna, né? Dando orientação, alargando os horizontes, lutando pela vida, sendo carinho e acolhimento junto à mãe e junto à criança. A figura do pai contribui com as características preciosas da sua masculinidade. A importância da presença do pai e da mãe na vida da criança é justamente essa, né? Porque a criança, ela precisa entender que existe a figura do pai, aonde tem os afazeres, os compromissos da educação de um pai e de uma mãe, né? A gente percebe hoje que isso tem sido um pouco distorcido, né? Algumas situações, elas forçam algumas pessoas ou fazem a cabeça de algumas pessoas de que isso não importa, essa relação de paternidade e maternidade, que o pai, ele tem que estar na figura de pai e a figura de homem dentro de casa, e a mãe na figura materna e a figura de mãe dentro de casa. Isso tem que estar muito claro na cabeça das crianças, e a gente precisa conservar isso, meus irmãos, dentro das famílias. Isso é muito importante, que isso seja conservado, que a gente não deixe que as coisas externas, as coisas do mundo, que muitas vezes entram dentro das famílias para fazer a cabeça de muitas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Deve-se evitar uma sociedade sem pais, seja por sua ausência, seja por um distanciamento dos próprios filhos, como já havíamos falado. O Papa Francisco, ele lembra que o matrimônio, ele não foi instituído só em ordem à procriação, e por isso mesmo que faltem os filhos, tantas vezes ardentemente desejados, o matrimônio, ele conserva o seu valor e a indissolubilidade como a comunidade e comunhão de toda a vida. Além disso, a maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas expressa-se de diversas maneiras. O que o Papa Francisco quis dizer aqui? A gente sabe que tem muitos casos
muitos casais que experimentam às vezes a situação da infertilidade, né? E o Papa, ele aqui na exortação, ele incentiva sim que a gente, ele apoia, né? Quando a gente falou lá atrás sobre as crianças órfãs, ele apoia exatamente isso. Os pais que não conseguem, que por algum problema físico, que passam pela infertilidade, elas podem sim adotar uma criança. Isso é um ato de amor, é um ato de caridade, é um ato lindo perante a tudo aquilo que Deus nos ensina em relação ao amor de Deus, né? Então, quando a gente consegue ter esse ato de caridade, é uma expressão máxima de amor que tu podes ter com uma criança que é órfã, que não tem um pai e uma mãe. E muitas vezes tem essa oportunidade de ter uma família pela graça de Deus, desse casal, muitas vezes esse casal ter essa consciência de experimentar essa adoção, esse amor que também vai ser um amor paterno e materno, né? Logicamente não é um filho gerado no ventre, mas é um filho que vai ser gerado no coração. Então é isso que o Papa Francisco diz, que a indissolubilidade do matrimônio, o que ele quer dizer com isso, né? Que quando nós casamos, o casamento ele se torna indissolúvel, é um casamento para a vida toda. E não é porque aquele casal não pode gerar uma vida que aquele casamento ele pode ser fadado ao fracasso, não mesmo. O Papa Francisco ele fala sobre a importância de exteriorizar esse amor, né? Então ele fala bastante sobre a questão da adoção. Em muitos casos, a adoção é um caminho louvável, podendo realizar a maternidade e a paternidade de uma forma muito generosa. A adoção torna-se um ato de amor, mediação do amor de Deus na acolhida incondicional e gratuita. É uma forma de ser fecundos. Então é o que nós já havíamos falado, né? Ainda que a tua mãe chegasse a esquecer-te e eu nunca te esqueceria. Em Isaías 49, o versículo 15, ele fala, né? Então a importância desse amor, o amor de Deus, que ele quando cai no coração de um casal que muitas vezes não pode ter um filho, isso é exteriorizado através de um ato de amor lindíssimo, né? Então evita-se o abandono de crianças e o aborto bem como o tráfico de crianças. Aqui ele cita também, meus irmãos, para que nós tenhamos essa consciência, né? Do abandono das crianças. Existem muitas crianças que sofrem com isso, né? De serem abandonadas pelo pai, pela mãe, por N situações, por inúmeras situações. E para que a gente tenha essa consciência, né? Voltando lá no início do nosso capítulo, onde fala que dessa consciência, quando o marido e a mulher decidem pelo matrimônio, decidem por terem filhos, né? Então essa consciência no amor de Deus, embasada no amor de Deus, né? E quando ele fala do tráfico de crianças, isso a gente sabe que é uma realidade triste, mas existe, e que a gente tem que também ficar em cima do nosso estado, dos nossos governantes, e não fazer vista grossa para isso, né? Que a gente tem que pedir que a justiça nos auxilie nisso, né? Isso se torna uma responsabilidade também do Estado. A gente sabe que isso acontece, é uma realidade triste, mas que a gente não pode fazer vista grossa para isso, né? Outras formas de fecundidade, mesmo tendo os filhos ou adotando-os, há outras formas de fecundidade, como a gente já falou, né? A adoção é uma delas. A família é chamada a sair de si e dar a contribuição à sociedade, transformando e humanizando as realidades nas quais está inserida. A fé não nos tira do mundo, mas insere-nos mais profundamente nele. Aqui no capítulo 181 ele fala o que o Papa quer dizer com isso, né? Ele fala que as famílias, elas não podem, no momento que é formada a família, existe tanto amor ali dentro, né? Que esse amor ele precisa ser exteriorizado. A família ela não pode se fechar como uma família estufa. O Papa Francisco ainda cita essa palavra no livro, né?
o que é a família estufa? É aquela família que vive só para ela, que vive só entre ela. Não é isso que o Papa quer. Não é isso que o Papa nos sugere, não é isso que o Papa nos pede, né? Ele pede para que com esse amor que existe dentro das famílias, ele possa ser exteriorizado. De que forma? Ajudando na sua comunidade, na sua paróquia, né? Até mesmo com a sua própria família, estendendo isso aos seus irmãos, aos seus parentes mais próximos, aos seus amigos de comunidade. Nós não podemos ficar presos numa bolha, né, e achar que aquele amor, que aquela graça, ela só foi derramada sobre a sua família. Você tem que exteriorizar isso, você tem que expor esse amor de Deus e pôr isso em prática. Então, aqui ele fala, né, que um casal de esposo, quando ele experimenta essa força do amor, ele sabe que esse amor é chamado a sarar as feridas das pessoas abandonadas, das pessoas que precisam desse amor. E isso a gente vai conseguir exteriorizar isso na nossa comunidade, né? Esse é o convite que o Papa faz para todos nós. A família, ela é convidada na Amoris Laetitia a abrir o espaço para os pobres, tecer os laços com aqueles que vivem em situações difíceis e de vulnerabilidade. Aqui, meus irmãos, a gente pode estender isso. O que o Papa ele pede para nós? Para que a gente não fique com aquele olhar somente para dentro da nossa família. A gente tem que ter a visão alargada de saber olhar para os lados e conseguir enxergar a necessidade do nosso irmão. Muitas vezes tem pessoas dentro da nossa própria família que passam por necessidades e a gente muitas vezes pode fazer vista grossa, e não é isso que o Papa quer. O Papa nos faz esse convite de que a gente olhe para os lados e estenda a mão para os nossos irmãos. E muitas vezes esses irmãos são os da nossa própria casa, da nossa própria família, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um irmão que precisa do nosso auxílio. Sempre que fizestes isto a um destes irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículo 40. Então, esse amor que se doa é o que o Papa Francisco quer de nós. A gente precisa doar, exteriorizar esse amor, né? A gente não pode guardar isso somente para nós. Ele diz que nós precisamos colorir o espaço público com a fraternidade e a sensibilidade social, em defesa das pessoas frágeis, com a fé luminosa e a esperança ativa. As famílias, elas não podem se fechar e se isolar na própria comodidade e ficar indiferente aos sofrimentos das famílias pobres e mais necessitadas. É isso que nós acabamos de falar, né, meus irmãos? A família deve alargar a sua atenção para além do núcleo familiar e ter em conta os pais, os avós, os tios, os primos e até mesmo os vizinhos. Nesta família ampla, pode haver pessoas necessitadas de ajuda ou pelo menos da companhia e gestos de carinho, ou pode haver grandes sofrimentos que precisam de conforto. Não podemos sentir os outros fora do núcleo restrito como um incômodo. Aqui é interessante porque muitas pessoas acham que o que foge de dentro do seu âmbito familiar, muitas vezes pode se tornar um incômodo. Quando nós casamos, né, isso é bíblico, Deus diz que a gente vai abandonar o pai e a mãe, mas esse abandonar, entendam, meus irmãos, que não é abandonar de esquecer. Mas nós vamos abandonar o pai e mãe para formar a nossa família, né? Mas esse abandono, muitas vezes as pessoas elas não compreendem o sentido dessa palavra. E quando a gente forma a nossa família, nós não podemos nos esquecer daqueles que antes de nós formarmos a nossa família, eram a nossa família. Então essas pessoas elas precisam do nosso auxílio, né? E elas não podem se tornar incômodos para nós. Nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. Nós precisamos nos colocar. Toda vez quando eu olho uma pessoa que precisa de ajuda, eu sempre olho para aquela pessoa e penso assim: como Jesus agiria no meu lugar neste momento?
E é assim, meus irmãos, que nós temos que pensar e nos deparar com situações. Quando a gente se depara com uma situação, com um irmão que precisa do nosso auxílio, nós precisamos pensar exatamente isso. Como Jesus agiria no meu lugar neste momento? E é assim que nós deveríamos agir com aquele irmão, com fraternidade, com amor, como Jesus agiria naquele momento, né? No sentido da família alargada, deve caber as mães solteiras, as crianças sem pais, as mulheres abandonadas, as pessoas deficientes, os jovens que lutam contra uma dependência, as pessoas solteiras, separadas ou viúvas que sofrem a solidão, os idosos e os doentes que não recebem o apoio de seus filhos, até incluir no seio dela mesmo os mais desastrados nos comportamentos da sua vida. São essas pessoas que o Senhor e que o Papa Francisco pede para que nós olhemos com atenção. Essas pessoas elas merecem o nosso olhar. Essas pessoas elas merecem a nossa dedicação, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso estender a mão. Então a gente não pode abandonar essas pessoas. É esse o convite que o Papa Francisco nos faz, para que nós tenhamos misericórdia dessas pessoas e não excluamos essas pessoas da sociedade, porque elas também foram geradas, elas também foram amadas por Deus, elas também foram enviadas por Deus para serem geradas neste mundo e muitas das vezes no transcorrer da vida elas estão passando por situações que a gente não queria, né? Nós, em sã consciência, nós não desejaríamos passar, e a gente tem que olhar para essas pessoas com amor e caridade. O Amores Letícia faz preciosas observações sobre o ser filho, os idosos e o ser irmão. Aqui sobre o ser filho me fez pensar, me remeteu ao quarto mandamento, né? De amar pai e mãe. Nós não podemos esquecer disso, né, meus irmãos? A gente tem que lembrar desse mandamento e nos colocarmos na posição de sermos filhos. Nós somos filhos de Deus, em primeiro lugar, e nós não podemos esquecer da nossa posição de ser filhos e de amar os nossos pais como eles nos amaram, como eles se doaram para nós por toda uma vida. E muitas vezes eles já estão numa fase, né, na melhor idade, né, como costumamos dizer, já são idosos, e a gente não pode excluí-los. A gente sabe que muitas pessoas sofrem uma triste realidade, né, do abandono, porque estão idosos, já são idosos, já passaram por toda uma vida. Tem muitas pessoas que não conseguem olhar com o olhar amoroso de Deus que o Senhor nos convida a olhar para essas pessoas, né? E considerar toda uma história. Não tem nada mais lindo do que a gente ver as nossas crianças escutando a história do vovô e da vovó, né? Eles contando, partilhando a experiência de vida que eles têm com os nossos filhos. Então isso é grandioso. A gente tem que olhar para os idosos com carinho, né? Nos colocar na posição de pais, mas também de filhos. E o Papa Francisco também fala da importância de ser irmão. Aqui nós podemos falar sobre as duas vertentes, né? De ter irmão e ser irmão, né? Ter um irmão, a importância da família, como o Papa Francisco sempre falou, né? E fala muito bem neste livro da família fecunda, né? Da família que prospera, da família que é agraciada por Deus, por ter esse desejo no coração de exteriorizar esse amor. E no nosso caso, por exemplo, nós temos 3 filhos, né? E a gente vê essa importância, essa alegria das crianças viverem como irmãos, que já dentro de casa eles já começam a viver em comunidade, a saber servir o irmão, a saber servir, a saber ceder, a saber viver com a alegria de experimentar o amor, de ter um irmão, de compartilhar, de dividir, de respeitar. Isso é grandioso, e isso com certeza as crianças levarão para toda a vida.
E a segunda vertente é de ter um irmão na fé, né? Nós precisamos viver em comunidade e nós somos todos irmãos. Então, essa experiência que nós temos dentro da nossa casa, ela futuramente, né, as nossas crianças hoje, elas vivem uma realidade, mas futuramente a gente planta essa semente no coração delas para que elas consigam viver esse amor de Deus e futuramente possam desenvolver isso com os irmãos, não só irmãos de sangue, mas os irmãos de fé, da caminhada, né, os irmãos de comunidade. E é lindo isso, né? Então o Papa Francisco fala muito bem disso, né? Dessa importância de a gente valorizar o ser filho, o ser irmão e o ser idoso, né? Então, vamos dar continuidade. Aqui, né, este vínculo de filhos garante e humaniza o futuro e constrói uma sociedade que honra os pais, cuida deles na velhice e protege-os sempre. É o que nós falamos, né? Não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando já não tiver forças. Está no Salmo 71. Afaste-se das famílias toda indiferença e desprezo em relação à velhice. Então, nós precisamos falar mais sobre isso, né? A gente precisa, até para os nossos filhos, ensinar para eles os valores de respeitar um idoso, de quão rico é uma conversa com um vovô e com uma vovó, até mesmo para nós, né? Porque nós somos jovens pais e a gente tem muita trajetória pela frente ainda, então a gente valoriza muito, né, as nossas conversas com os nossos pais, pela experiência que eles já tiveram e tudo que eles têm para nos passar ainda, né? Então a gente precisa plantar isso também no coração dos nossos filhos e também incutir isso na nossa sociedade, né? Dar valor também aos idosos da nossa comunidade, não desprezá-los. A gente vê muito dentro das paróquias muitos senhores e senhoras servindo, né? Por amor a Deus e por amor às pessoas que estão ali. Então a gente precisa realmente, de fato, sempre tocar nesse assunto, né? Tocar nessa tecla da importância de a gente valorizar também os idosos na sociedade. Muitas vezes são os avós que asseguram a transmissão dos grandes valores aos seus netos e por vezes garantem a própria iniciação na vida cristã. Quando eu li esse parágrafo do Amores Letícia, eu tive a amorosa lembrança da minha avó, porque a lembrança, ela já não é mais, ela já é falecida, mas a minha avó foi a pessoa que me ensinou a amar Nossa Senhora. E eu lembro assim do quartinho dela, que ela tinha as imagens de Nossa Senhora no quarto dela, que ela sempre acendia uma velinha, que ela rezava o terço. Então, olha a importância dos avós na vida dos nossos filhos, né? Que bom que existem avós que passam, que conseguem transmitir esse amor de Deus para os seus netos e que ensinam eles os primeiros passos da caminhada cristã. Então, quando eu li esse capítulo, eu me recordei com muito amor da minha avó, porque foi ela que me ensinou a amar Nossa Senhora. Então, que isso permaneça vivo nos corações das famílias, né? Que a gente dê valor para isso, porque isso é grandioso aos olhos de Deus. A presença e a inserção dos idosos na família garante a perpetuação de uma memória histórica, valorizando as próprias raízes, projetando assim um futuro mais humanizado. O ser irmão, como experiência de fraternidade, é chamado a se aprofundar com o passar do tempo, irradiando-se para a sociedade inteira. Crescer entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar um dos outros, de ajudar e ser ajudado, é o que nós já falamos, né? Então, assim, a importância da relação entre irmãos, ela é para uma vida toda, né? Isso fica muito claro aqui. O Papa Francisco, ele também cita no parágrafo 194. Cabe aprender a solicitude, a paciência e o carinho, devotar uma atenção aos mais frágeis, aos doentes, aos deficientes, viver a riqueza do amor de irmão e de irmã. O sogro e a sogra, eles também estão incluídos nessa fraternidade, nesse amor fraterno, né? Eles são partes da família,
né? A gente até ri porque a gente sabe que tem muitas brincadeiras com sogra e sogra, mas eu, graças a Deus, eu tenho, e eu acho que o Fernando também pode falar o mesmo, né? Eu tenho uma relação muito agradável, eu amo a minha sogra e meu sogro. Nosso segundo pai, né? Segunda mãe, né? E a gente tem um amor muito grande, eu tenho um amor muito grande pela minha sogra e pelo meu sogro. São pessoas fundamentais para a nossa família, para os nossos filhos. Os nossos filhos amam os avós. Então, isso a gente precisa mostrar isso, né, para as pessoas, a importância de uma família una, né, de uma família que vive em paz, que vive na alegria e no amor de Deus. Lógico, existem as diferenças, mas a gente precisa respeitar as diferenças das pessoas, né? Então, quando você entende o verdadeiro amor de Deus, a gente supera tudo isso, a gente passa por cima de tudo isso, né? A gente não dá importância, a gente acaba não dando importância, relevância às coisas pequenas, que o amor de Deus que nos uniu, né, como família, é mais grandioso, é maior do que tudo isso. Então a gente não pode existir, não pode existir esse conflito entre uma família, não é mesmo, meus irmãos? Então fica aqui um convite para vocês, né, que amem as suas sogras e seus sogros. Então, meus irmãos, a gente termina aqui com uma frase do Papa Francisco que chamou muita atenção, né? Um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados, a estabelecer a cultura do encontro e a lutar pela justiça. Papa Francisco, no capítulo 183 do Amoris Laetitia. Então a gente termina aqui com essa frase maravilhosa do Papa Francisco e a gente convida vocês a que possamos fazer uma oração juntos aqui pela família, tá bom? Vamos rezar juntos? Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração autênticas, escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Muito obrigada, meus irmãos. Nós estamos aqui imensamente agradecidos e felizes por estar aqui partilhando deste documento, que a gente deixa o convite para vocês, que se vocês possam, quem puder adquirir, que adquira, que é um grande ensinamento para as nossas famílias. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo grande, fiquem com Deus.